Olá, internet. Nós somos o Ratos de Ringue e a gente tá cansado. Porque esse fim de semana foi uma loucurada do cacete. Porque todos os eventos... I am the table. Porque todos os eventos de luta livre do ano decidiram acontecer na porra do fim de semana. O que a gente já deveria esperar. Por quê? Porque é WrestleMania Weekend, o fim de semana do WrestleMania. WrestleMania, caso você esteja vivendo embaixo de uma pedra pelos últimos 35 anos, é o maior evento de luta livre, da maior empresa de luta livre do mundo. Ainda. Porque a EW vai começar um show televisional na TV estadunidense em outubro. Caralho. E por causa disso, a gente que gosta de luta livre é condicionado numa condição desumana de assistir pelo menos 4 shows de luta livre por dia, com mais ou menos 5 horas de duração cada. É condicionado a uma condição. Vai tomar no teu cu, cara. Tu não viu o que eu vi, cara. Tu não sabe a minha história, meu. Me respeita. É o seguinte, não assistam da WWE, só porque ela tem uma lavagem cerebral subconsciente embutida nos episódios dela que te obriga a assistir 7 horas de show. E gostar. É tipo aquele Jequiti do SBT, sabe? Só que de 7 horas de duração. Que não é nem mais subliminar, é supraliminar essa bosta. Tipo, vai, tá ligado? Tá, enfim. A WrestleMania esse ano aconteceu em Nova York, MetLife Stadium, com uma plateia de mais de 82 mil pessoas assistindo aquela porra por 7 horas seguidas, de pé sem poder ir no banheiro. New Jersey. New Jersey? Cara, é do lado de Nova York, foda-se! Aconteceu... Tu acabou de ofender os Nova York. Exato. Aconteceu em Iowa. Beijo, pessoal de New Jersey. Beijo, pessoal de Nova York. Beijo, George. Beijo, Eric. Eu amo vocês. Primeira luta do card, antes do show começar, tem 2 horas de pré-show. E a primeira luta do pré-show foi pelo cinturão dos pesos leves da WWE. O campeão Buddy Murphy perdeu o cinturão para um desafiante Tony Nese. Primeira luta da WrestleMania do Tony Nese. Foi uma luta excelente para começar o pré-show. Muitas pessoas criticam o pré-show da WWE como sendo uma coisa completamente desnecessária. E a Baíta não concorda com essa crítica, com razão, porque esse pré-show foi extremamente consistente. As lutas que tiveram nele, claro, tipo, contando as Battle Royals, que são sempre mais confusão do que luta propriamente dita, o que tem o seu valor para entretenimento. As lutas puras que tiveram nele foram muito boas, foram muito bem construídas, a plateia ainda estava quente, ninguém estava cansado, então tiveram excelentes reações, começando por essa luta dos pesos leves. Foi a primeira mudança de título da noite e foi uma noite com várias mudanças de cinturão. Comentar alguma coisa? Cara, ok. A segunda... Não, cara, eu acabei de perceber uma coisa. O que ajudou muito nessa WrestleMania, no geral, é que a plateia ela tava bem investida em praticamente todas as lutas. Só algumas aqui, que outras que ela não tava muito investida também, porque eu acho que ela tava cansada. São 7 horas sem poder ir no banheiro de pé. Não, e isso é interessante tu falar, porque a WrestleMania tem um histórico de 100 cidades que eles sabem que se importam. Então, tipo, tem alguns polos de luta livre, tipo, no Texas, na parte do sul ali na Califórnia, em New Orleans, Chicago acho que tem tempo que não rola, mas no Nordeste, nos Estados Unidos também tem bastante. Então tem essa história que a WWE sabe aproveitar muito bem. A segunda luta do pré-show foi uma Battle Royale feminina. O que é isso? A luta começa com toda a galera que vai participar da luta dentro do ringue e tu tem que ir eliminando as pessoas por cima da terceira corda, uma por uma, até que fique uma pessoa dentro do ringue sobrando. Quem ganhou essa luta foi a Carmella e foi uma luta que teve um pouco de polêmica. A Carmella, na minha opinião, funciona pro personagem dela, ela simplesmente desapareceu no meio da luta e quando tinha ficado só uma pessoa dentro do ringue, que era a Sarah Logan, que tava todo mundo maluco porque a gente gosta dela. Sim, a gente deu um pop gigante. A gente pop é tipo, hey, é termo pra tu fica feliz. Menor que isso não tem como explicar. É tão babaca e separatista e elitista dentro de si mesma que ela tem termos próprios pra felicidade, mas enfim. A galera tava achando da hora. E daí a Carmella chegou e mandou tipo, hey, vou se fuder vocês. Jogou a Sarah Logan pra cima das cordas junto com todas as minhas esperanças e os meus sonhos e ganhou a Battle Royale feminina. Tá tudo bem, eu achei da hora. A terceira luta, eu não sei contar. A terceira luta do pré-show... Essa altura da noite ninguém sabe nem ler, velho. Tá de noite ainda.
Exato. A terceira luta do show foi pelo cinturão de duplas da Monday Night Raw. Foi a luta dos campeões The Revival contra os desafiantes Zack Ryder e Kurt Hawkins. Na minha opinião, a melhor luta do pré-show. Melhor luta do pré-show, e é curioso porque foi uma luta sem construção nenhuma. Simplesmente anunciaram essa luta, acho que até no Twitter, eu não lembro disso ser anunciado na televisão. E não tava confirmado até a última hora, Foi literalmente. quinta-feira ou sexta que confirmaram. Exatamente. No último Raw, o Zack Ryder e o Kurt Hawkins se juntaram. Eles não tinham se juntado em nenhum momento. Eles já tinham se juntado naquelas, enfim, né? mas bem naquelas, assim. E daí eles pediram uma chance pro The Revival, que foi dar a chance via Twitter. Então foi uma luta sem uma preparação monstruosa, mas é uma luta que funcionou super bem. Se baseou na construção do personagem do Kurt Hawkins como um cara perdedor, que a plateia estava há um tempo querendo que ele tivesse uma chance, tivesse uma vitória, enfim, um destaque na companhia. E o cinturão de duplas da Raw também mudou de mão. Kurt Hawkins e Zack Ryder são os novos campeões de duplas da Raw, que é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu acompanho a WWE mais ou menos na mesma época que tanto o Zack Ryder quanto o Kurt Hawkins entraram para acompanhar o Edge lá em 2008. Então, ver esses dois personagens, o Kurt Hawkins já saiu da companhia, o Zack Ryder já recebeu lutas por cinturão. Ele já teve destaque, daí foi esquecido inúmeras vezes. Mas eu acho que foi uma luta boa e eu simplesmente não acreditei que aconteceu essa mudança de cinturão, o que também é uma coisa que se repetiu durante a noite. Pra fechar o pré-show, a segunda Battle Royale da noite, Under the Giant Battle Royale, mesmas regras, todo mundo no ringue, ser jogado por cima, quem ficar por último ganha, e quem ficou por último, o Braun Strowman. Foi um resultado bem esperado, bem da verdade. Sim. Eu acho que eu até tentei imaginar alguns cenários meio diferentes, mas todo mundo que eu falava que eu achava que eu ia ganhar, eu realmente não acreditava. O único cenário que eu achei interessante foi no momento que ele e o Luke Harper se encararam. Sim, o Luke Harper também voltou, né, nessa Battle Royale. É um lutador muito bom que acompanhava a família White há uns tempos atrás, que se lesionou e foi deixado de lado. Ele voltou como Bludgeon Brothers. Eles voltaram como Bludgeon Brothers, ele e o Eric Rowan. Mas foram campeões de... Não, o WrestleMania passada eles ganharam o cinturão de tag da SmackDown. Não, eles não ganharam, acho que eles retiveram, eles já eram campeões e daí eles voltaram pro primeiro dele. E, olha, na minha opinião, eles foram ótimos campeões. Mas, enfim, e a questão é, o Luke Harper se lesionou, a tag dele com o Rowan foi desfeita e ele foi deixado de lado por alguns meses. E agora ele voltou nessa Battle Royale e teve um momento da luta que ele e o Braun Strowman se encararam. Foi algo que surgiu uma faísca e eu acho que seria uma rivalidade muito interessante. Essas Battle Royals, elas têm a característica de te apresentar pequenas rivalidades que muitas vezes a WWE não vai dar continuidade, até porque não tem como, mas que te dão um pensamento tipo, eu não sabia que eu queria isso, mas achei da hora. Esse exemplo na Battle Royale masculina. Na feminina também teve um exemplo da Ember Moon e da Naomi, que elas se encararam ali, rolou meio que uma química, elas trocaram um golpe que outro. E é uma coisa que eu também nunca tinha pensado nisso, mas achei que ficou da hora, assim. Foi um pré-show bem consistente, as lutas variavam, mas tudo mais ou menos 10 minutos de duração. Então é bastante recomendável, tiveram lutas de bastante qualidade. Agora, partindo pro card principal da WrestleMania 35, a gente tem, pro início do show, pra surpresa de várias pessoas, a Alexa Bliss entrou. Claro, toda aquela porra do Nini, tá? Aquelas botas. A Alexa Bliss teve entrou. o Hulk Hogan? A Alexa Bliss entrou e falou que ela conseguia fazer história no estalar de dedos, daí entrou o Hulk Hogan e todo mundo aqui ficou meio tipo, velho racista. Tá. E daí, nisso, entrou correndo o Paul Heyman. E o Paul Heyman anunciou que se o Brock Lesnar não está no final do card, ele quer sair dali o mais cedo possível. A primeira luta do show da WrestleMania foi a luta em defesa do cinturão universal. Brock Lesnar versus Seth Rollins. De novo, terceiro cinturão da noite a mudar de mãos. Seth Rollins ganhou o cinturão universal. E sabe quando tu faz um cocô que tá tipo muito duro? E tu tem uma sensação de liberdade absurda. Monetização? Beijo. Foi isso, tá ligado? Então... Foi uma liberdade muito grande. Pra quem não sabe, o Brock Lesnar, ele é um campeão que não aparece.
ele aparece uma vez a cada por mês. Quando muito, e ele ganha tipo 400 bilhões de dólares por aparição, é ridículo. Exatamente. E ele faz lutas assim de 5 a 10 minutos, que é uma luta curta. Essa luta, inclusive, teve 2 minutos e meio. Tipo, o cinturão é universal. Tecnicamente, o universo é muito grande. É, porque E é o maior cinturão da WWE, no maior show da WWE semanal. E o cara não aparecia, e quando ele apareceu, ele perde 2 minutos e meio, tá ligado? Tipo, volta e meia a gente esquecia que esse cinturão existia. exatamente. Rolou, eu acho. Graças a Deus. Segunda luta, AJ Styles vs Randy Orton. Uma luta que tá marcada já tem um tempinho, mas também os personagens não interagiram muito. Na última SmackDown eles participaram de um show do Kevin Owens, que é uma coisa muito triste, que ele não tava no card do WrestleMania. Ele não tá em nenhuma luta, e ele é um puta num lutador. Mas enfim, AJ Styles vs Randy Orton, pra expectativa minha, que era nenhuma, a luta foi agradável. Foi uma luta relativamente longa, teve 16 minutos de duração, mas eu acho que eles conseguiram contar uma boa história dentro, eu não vou dizer nem limitações, mas Possibilidades. das possibilidades. Eles foram colocados num lugar ruim no card, a segunda luta, depois de uma primeira luta que foi um choque pra todo mundo, primeiro por aquela luta tá ali, e segundo pelo resultado. E eu achei que foi uma luta agradável, assim, não foi a luta da noite pra mim de maneira nenhuma. O que é muito louco a gente pensar que o AJ Styles tá numa WrestleMania com uma luta de mais de 15 minutos, dá tempo de ser construída, e ele não é nem considerado como luta da noite. Pra quem não sabe, o AJ Styles era só o melhor lutador do mundo. Exatamente. Não faz muito tempo que ele tava no topo do mundo, e agora ele tá no início da WrestleMania lutando com o Randy Orton. Não é nem por um cinturão, é por mera rivalidade. E é uma rivalidade que, na minha opinião, Não fede nem cheira, né? tipo, os dois são ótimos lutadores, os dois contaram uma ótima história. Bom, a entrevista deles no Kevin Owens Show é fantástica. As farpas que eles trocam é muito legal. Mas é interessante tu falar isso, porque tipo, eles ainda têm a mentalidade do troço, tipo, eles conseguem interagir no boca a boca, conseguem construir uma rivalidade legal a partir disso, mas a gente tem que encarar que os dois estão longe de estar no auge da carreira. Então, isso foi um peso na luta, mas não foi uma luta ruim de nenhuma maneira. Eu não diria que eles estão longe da carreira, mas eu diria que, tipo... Claro, o Randy Orton já esteve melhor. O Randy Orton tá fazendo isso há o quê? 20 anos? O AJ Styles também, só que o AJ Styles se manteve lutando mais tempo do que o Orton. A questão é, eles estavam num card com lutas de muito maior importância em termos de história. A rivalidade deles foi construída com menos intensidade, assim, só no último SmackDown que ficou um pouco mais pessoal. Foi isso que eu senti. Enquanto, digamos, a construção da Ronda, Charlotte e Becky foi algo que foi intenso do início ao fim. É o main event, a tensão é outra. Exatamente. Então, tipo, se fosse qualquer outro pay-per-view, eu acho que aquela luta seria ótima, mas como foi a WrestleMania e tinha todas as outras lutas... A WrestleMania tava lotada, né? Aham. Falando em luta que a construção foi meio qualquer bosta, a gente tem agora a defesa do cinturão de duplas da SmackDown. Os Usos, campeões, entraram na luta contra outros 3 times que eram The Bar, Sheamus e o Cesaro. Eles lutaram também contra o Aleister Black e o Ricochet. E contra a dupla que tem uma construção mais aleatória ainda, que é o Rusev e o Nakamura. Os Usos mantiveram os cinturões, foi uma luta ok. Eu acho que... Eu gostei muito. Cara, eu me esqueci da luta já. Tipo, a gente tá gravando isso, a gente viu a WrestleMania, acabou de ver, tipo, uns 40 minutos, mais ou menos. E eu já meio que me esqueci. Eu me lembro do Ricochet fazendo 3 voltas em torno de alguém. Acho que do Sheamus. Não, foi do Cesaro. Foi do Cesaro. O Cesaro fica vendo essas porra. E me lembro do spot do gira, momento do gira. Eu me lembro disso. Então, e que os Usos ganharam. Exato, mas o gira do Cesaro é que... ele é sempre lindo. Ele tem um golpe chamado The Giant Swing ou Cesaro Swing. Ele pega a pessoa pelas pernas
e gira ela até ela ficar tonta. Tem You spin me round now, baby, right now. Enfim. E teve um momento da luta que o Cesaro fez isso com o Ricochet durante 1 minuto inteiro. Basicamente. E a stream tava. A nossa exibição tava meio travando, então, tipo, 1 minuto pareceu 10 minutos, sabe? Exatamente. Tipo, o cara ficou girando ali, meu. Muito bom. Enquanto o Sheamus protegia o Cesaro, fazendo bull drum beats em qualquer um que entrasse. Mas foi isso, né? Uma lutinha de 10 minutos, não teve muita coisa. Mas a próxima luta foi, na minha opinião, uma das melhores lutas da noite. E eu nunca achei que eu ia falar disso, desses lutadores. Foi o Shane McMahon contra o The Miz, numa luta que eles poderiam, que as contagens valem em qualquer lugar. Ou seja, eles não precisavam acabar a luta dentro do ringue, qualquer lugar da arena tava valendo. E quando eu falo qualquer lugar da arena, meu irmão, é porque eles tentaram. O Shane McMahon, ele é um lutador que tem um conhecimento muito bom de como destruir a própria anatomia sem morrer. E esse conhecimento foi extremamente utilizado na luta de hoje, porque... Mano, foi louco. Eles foram, tipo, a lugares da arena que, tipo, eu não vejo serem usados, pelo menos desde a luta do Undertaker contra o Ric Flair na WrestleMania, que é aquele bagulho que eles escalaram lá e tal. E a história dessa luta, diferente do AJ Styles vs Randy Orton, diferente da luta de duplas da SmackDown, a história nessa luta está sendo construída de uma maneira consistente, desde o pior pay-per-view da história da humanidade, que foi o Crown Jewel. O Crown Jewel. Que foi um pay-per-view na Arábia Saudita. Uma bosta. Não dá atenção que ele não merece. Mas foi uma rivalidade construída a partir do Shane McMahon ser o melhor do mundo, o The Miz querer a atenção do Shane McMahon, principalmente porque o pai do The Miz não gosta do The Miz. O pai do The Miz gosta do Shane porque ele é muito bom. E foi uma rivalidade maravilhosa, com todo o teor ridículo que só a luta livre pode proporcionar. E foi uma luta muito boa. Foi uma luta muito divertida, porque assim, eu gosto da luta livre pela loucurada, entendeu? Eu gosto da luta livre porque, tipo, tem umas coisas que acontecem que é muito aleatório, que só poderia acontecer nesse tipo de coisa. E aconteceu tudo nessa luta, cara. Foi louco demais. O Shane McMahon pulou da puta que pariu pra puta que pariu, ele caiu da puta que pariu pra puta que pariu, ele foi jogado da puta que pariu pra puta que pariu. Clássico o Shane McMahon. O Shane McMahon, eu pago pra ver ele. Só pra ver ele sendo jogado de um canto pro outro, ele tentando se matar, pulando de um lugar muito alto. Porque é isso que o Shane McMahon faz. Ele não é exatamente um lutador técnico, ele não é um brawler, não bate bem, mas ele sobe em um lugar... Ele claramente não bate bem. Em todos os sentidos. Ei. Bruh. This guy. Mas foi uma luta, o final da luta foi bem interessante porque ele mostra um pouco desses personagens, tipo, do The Miz. Tem um momento que o pai do The Miz entra na luta e o Shane McMahon desce o cacete nele. E o The Miz fica puto e ele começa a fazer um monte de coisa idiota. Tipo, ele começa a bater no Shane de uma maneira tipo, que claramente ele tá quase morrendo também. E isso vai ser o final da luta, vai ser o Miz fazendo um último golpe gigantesco, um suplex, jogando o Shane pra fora do andaime, e por uma questão técnica, quando os dois caem, o Shane cai por cima. E o Shane ganha a luta assim. Os dois estão Os dois destruídos, os dois quebraram um troço lá, caíram nos colchão e tal, nesse ninguém precisa saber. Calma. Então... Polícia do Kayfabe. Polícia do Kayfabe. E... Ai, meu Deus, que dor de cabeça. E... Foca comigo, fica aqui comigo. O que eu tava... E daí o Shane, por um motivo técnico, ele cai por cima do The Miz e ele ganha a luta assim. Tipo, é o personagem do The Miz tentando fazer coisas mais arriscadas e se fudendo por causa disso. O que não é característico do The Miz, mas nessa rivalidade foi. Mas nessa rivalidade foi justamente porque eles tiveram essa construção do envolvimento emocional do The Miz com o pai dele. E o pai dele, tipo, quando ele entra no ringue, é pra proteger o The Miz. Foi muito louco. É pra proteger o The Miz. E ele claramente não sabe o que ele tá fazendo, ele claramente tá assustado. E o Shane McMahon desce o cacete nele com uma joelhada, com um soco, com tudo. E o The Miz vai puto pra cima do Shane. E essa... Controle suas emoções, Padawan. Se o The Miz tivesse visto Star Wars, nada disso teria acontecido. Exatamente. E a Mas raiva... ele vê Naruto, né? Ô, vai tomar no teu cu, cara. Naruto pode ser um pouco duro.
Naruto pode ser um pouco duro pra mentes não preparadas. Como as suas. Mas ele vê a coisa e é o Anakin. É! Não adianta ver Naruto sendo Anakin, entendeu? Olha o Sasuke, por exemplo. O Sasuke viu o Naruto todo dia. Continua sendo bosta. O Uchiha-Boy é o Tá, Uchiha-Boy bora. do Itachi. O Segue. Uchiha-Boy... Não, o Itachi é o primeiro. Não, pera, não, respeita. Seguindo... Virgão. Virgão. Bota um pouco de- Rei Arthur. Seguindo mais uma luta da SmackDown, cara. Errou! Não era... Ai, caraca. Esse cinturão é da Raw da SmackDown. Viajei com o Micocô. Mais uma luta no rádio, porque o show goes on. Luta de duplas feminina. Pelo cinturão de duplas feminino. Boss and Hug Connection, a Sasha Banks e a Bayley, as campeãs, defenderam contra Nia Jax e Tamina, The Iconics. E a Natália junto com a Beth Phoenix, que estava fazendo o retorno dela aos rings da WWE nesse evento. E que retorno? A Beth Phoenix mandou bem pra caralho, é uma Hall of Famer. Elas fizeram a Divas of Doom, que, sinceramente, se não continuar, eu não vejo muito problema. Eu acho interessante continuar pra deixar a divisão de duplas da WWE, a divisão feminina de duplas, um pouco mais recheada. Eu acho que elas tiveram uma química muito boa. Sim. Mas, quarta mudança de cinturão essa noite, as Iconics ganharam. E as filhas. Elas ganharam roubando o fim. Pau no cu, cara. Não, o juiz contou até 3 não foi roubado, assim. Não, mas é isso que eu gostei tanto nessa luta, porque teve claramente essa... Todas as duplas, elas tinham características muito marcantes. A Sasha e a Bayley, bom, não preciso dizer. Já. O que as Iconics juntaram, nem a Becky e a Charlotte separaram. Como o Arthur tava falando, Me esqueci. Enfim. As duplas tinham características próprias. Exato, a Bayley e a Sasha, elas têm essa questão de elas serem clássico babyfaces fortes, elas são boas tecnicamente, elas são Carismáticas, exatamente. A Beth Phoenix e a Natália. Tá bêbado, menino? É. A Natália. Eu passei 7 horas assistindo essa merda, vocês vão me agradecer por isso. Enfim. Obrigado. Digita aí, se você chegou nessa parte, digita aí. Obrigado, tio Arthur. E a Natália e a Beth Phoenix, elas trazem essa coisa da experiência delas terem um background de Hall of Famers. E de força física. E de força física, com certeza. A Natália eu acho que é um pouco mais técnica do que força física, até pela questão da Heart Dungeon. Enfim, polícia da pauta, outra coisa. A Tamina e a Nia Jax, elas são as Monster Heels, elas são grandes, elas são fortes, elas não... Elas são más, elas não partem pra técnica, elas vão pra porrada. Enquanto as Iconics, elas são as Chicken Shit Heels. Elas são... Não fala assim dela. Elas são carismáticas, elas são engraçadas, elas são boas de ver, tu gosta de ver elas se fudendo. E elas são meio covardezinhas, assim, elas tentam tirar vantagem de tudo. Exatamente. Não chama elas de chicken shit, seu chicken shit. Essas branquelas. Imagina se as branquelas entrassem no ringue de luta livre. Tu imagina as Iconics. É basicamente isso. E elas ganharam a porra do cinturão. A Beth Phoenix estava com a Bayley na terceira corda, jogou ela de cara no chão, foi fazer a contagem, as duas Iconics pegaram, chutaram ela, gritaram, empurraram, cobriram a Bayley e ganharam a luta. Não poderia ter sido melhor, as duas choraram depois de ter ganhado a luta, elas são amigas há muito tempo na vida real. Estudaram juntas, foram pra WWE juntas. Eu tava chorando aqui quando eu tava vendo essa porra. Eu fiquei emocionado pra caralho, eu tô feliz e o mundo é um lugar melhor. Mais que amigas The world is a Iconics. beautiful place and I'm no longer afraid to die. Mais que amigas Iconics. Agora, onde as lutas começam a esquentar um pouquinho, a segunda maior luta da noite pelo cinturão da WWE. Kofi Mania! Kofi Mania! Eu vou te deixar pensando um pouquinho no que Eu não me Sabe que isso vai arrependo. pra internet. Eu não me arrependo. Tudo bem. Kofi Kingston desafiando pelo cinturão da WWE do novo Daniel Bryan. O Daniel Bryan tá com esse personagem de vegano do mal, embora realmente as ideias dele sejam importantes. Mesmo assim, ele é um vilão, crianças.
aquecimento global é uma mentira. Mentira. O Kofi negação, Kingston... Ei. O Kofi Kingston finalmente ganhou o cinturão da WWE, uma luta que durou mais ou menos 24 minutos. Foi uma luta bem longa, a segunda mais longa do card. E foi uma vitória que eu vou admitir, tá? No início, eu nunca fui muito fã do Kofi Kingston como lutador. Shame. Eu acho que... Eu sempre achei que o lugar que ele tinha no card é um lugar que funcionava pra ele, porque ele sempre foi carismático, ele sempre teve uma habilidade boa no ringue, mas eu nunca achei ele muito bom se promovendo como lutador. Isso eu acho que a New Day foi uma mudança muito positiva na carreira dele. Mas por exemplo, eu acho que o Big E... Não, se o cachorro entrar também, o cachorro dá engajamento. Com certeza. É que eu tô com calor e ela ia subir no meu colo. Azar. E daí, eu acho que, por exemplo, o Big E estaria tão bem nessa luta quanto. E eu, pessoalmente, gosto mais do Big E do que do Kofi Kingston. Mas a história da rivalidade foi muito bem construída, tão bem quanto a luta. Então, eu acho que o Kofi Kingston me convenceu dentro dessa construção e na própria luta de que ele vai ser um bom campeão da WWE se a própria WWE der a chance disso acontecer. O que eu espero, porque a reação dele foi muito boa. Kofi Mania is running fucking wild, cara. E foi uma excelente luta, pra mim foi a luta da noite. Assim, deixa eu dar uma olhada aqui. Foi a luta da noite. Não, eu fico entre essa e a do Miz e Shane McMahon, porque eu gostei muito Miz e Shane McMahon também é uma excelente luta, como a gente já mencionou. Mas eu acho que pela história porque toda a questão do Kofi Kingston, a história do Kofi Mania, foi a questão do quanto tempo ele tá lá, o quanto tempo ele trabalhou duro e como ele tá sempre fazendo lutas boas, como ele é bom e ele nunca teve oportunidade. E agora ele finalmente teve a oportunidade. Bom, só pra começar, ele é o primeiro campeão negro da WWE. O que pode gerar um certo tipo de controvérsia, mas a gente tá falando do primeiro. A gente tá falando do cinturão WWE ou WWF. A gente não tá considerando o cinturão da WCW, World Heavyweight Championship, que já teve campeões como Mark Henry, Booker T. E assim, considerar o The Rock negro talvez seja um pouco de forçação de barra. Kinda racist. Então... Desculpa. O editor editou muito saco dentro da calça, foi muito absurdo. Tu descreveu. Foda-se. Tá na internet. É só cortar. Se tu não quiser só cortar, eu achei engraçado pra caralho. Principalmente, se pegou o som, porque a tua calça fez tipo... Se pegou esse som, tu não corta. É uma obrigação moral. É uma obrigação moral. Voltando a falar de representatividade de luta livre. Kofi Kingston, primeiro campeão negro da WWE, o que é uma coisa horrível considerando que a gente tá em 2019. Mas muito boa considerando que finalmente tem um campeão negro. E é um campeão que tem chance de ser um cara muito interessante pra esse cenário do cinturão da WWE. Próxima luta. Quer falar mais uma coisa? Não, só queria dizer que é horrível que só tem 2 brancos falando sobre isso nesse canal, mas... Mas de vez em quando aparece aqui também. A gente chama uma galera. Esse canal vai ter mais gente. Bom, tem sempre campo, tá bom? Tem uma galera. Próxima luta, depois de uma das lutas com maior duração do card, a luta com menor duração do card, Samoa Joe versus Rey Mysterio pelo cinturão dos Estados Unidos. Samoa Joe não estava muito afim de brincadeira, não recebe pela hora. Sem tempo, irmão. Samoa Hang Loose Style ganhou do Rey Mysterio, que estava com um rumor essa semana, eu não cheguei a ver se foi confirmado ou não, que tinha se lesionado na Monday Night Raw, o que talvez explique a duração da luta, mas essa duração também pode ser explicada pelo fato de que as lutas com maior destaque receberam uma diferença na questão de tempo bem grande das demais. Então, Samoa Joe contra o Rey Mysterio, uma luta de 1 minuto, ajudou a construir o personagem de Samoa Joe como dominante pra caralho. O que tá faltando há muito tempo no Samoa Joe, ele nunca conseguiu uma feud, uma rivalidade que mostra que ele é dominante, mas eu entendo isso porque... A rivalidade mais consistente que ele teve foi com o AJ Styles no ano passado, foi meio palhaçada.
porque eu sou... O Wendy! Palhaçada. Só... E também sempre pegava pessoas que não podia ser tão dominante em cima, porque eram pessoas que também estavam sendo vendidas como dominante, então... Brock Lesnar, Braun Strowman... outra luta que eu tinha uma expectativa bem grande também, a luta seguinte, Roman Reigns contra Drew McIntyre. Por mais que o Roman Reigns tenha toda aquela questão dele ser construído como um personagem que a WWE estava querendo muito que a gente comprasse, muito que fosse o cara que carregasse a empresa pelas costas, e isso ter falhado miseravelmente algumas vezes, eu tava esperando essa luta porque eu acredito que o Roman Reigns tem a capacidade de fazer lutas boas. Foi uma luta não valendo cinturão nenhum, foi uma luta... Ele e o Drew McIntyre, que é um excelente lutador, o trabalho dele nas companhias independentes, no período que ele ficou fora da WWE, prova isso. Foi uma luta boa. Teve uma parte, um momento ou outro ali que se destacou, por exemplo, o suplex do McIntyre pra fora do ringue. Mas foi uma luta ok. Assim, é mais ou menos o que tu falou, eu acho, da luta do Styles e o Orton. Seria uma luta boa se não tivessem tantas outras lutas ótimas. A questão só que nessa do Roman Reigns e do Drew McIntyre eu senti que não foi uma luta de pay-per-view, foi uma luta de Monday Night Raw, não sei. Não sei nem Monday Night Raw, mas foi uma luta tipo de, sei lá, payback, sabe? De um outro pay-per-view menor. Talvez se eles adicionaram o elemento do Drew McIntyre xingando a família do Roman Reigns, enfim, que tornou um pouco interessante essa luta, mas eu acho que poderia ter sido mais, saca? Não foi uma luta ruim pra nenhuma maneira. A bem da verdade, tem uma luta desse card só que eu não gostei, expressivamente não gostei, mas cumpriu seu papel, eu acho. Depois, não foi uma luta, a gente quer falar rapidinho de um segmento, que foi o Elias tocando com o Elias e com o Elias, até que ele foi interrompido pelo John Cena. Perdão, não é qualquer John Cena. Não é qualquer John Cena, é o pior John Cena. O que é uma constatação forte, considerando quantos John Cenas tem. Ele foi interrompido pelo doutor da Thuganomics, John Cena. Ele foi interrompido pelo John Cena da metade dos anos 2000, que é aquele John Cena rapper branco. E... Sabe aquele negócio, seria mais fácil explicar pornografia do que isso? Tipo, se alguém estivesse vendo pornografia, tu conseguiria explicar, tipo, e se sentir menos culpado do que... Não foi ruim. Foi bom pra caralho quando ele começou a falar muito sobre a luta livre em si. Ele falou que ele ia tornar heel, ele ia usar um golpe que ele chama de Attitude Adjustments, mas naquela época ele chamava de Fuck You. E ele falou que o Elias gosta de brincar com ele mesmo e que o Elias era parecido com o saco dele, só que mais peludo. Foi... Quer dizer... Inclusive ele tirou um pacote de nozes. De nozes, né? Porque my nuts, bolas, saco, sei lá, enfim... E foi isso, entendeu? Cara, sei lá. Eu não sei, é que eu me mandou numa nostalgia trip e... Fodida. Foi entertaining. Foi muito da divertido. Hora. Foi muito divertido de assistir e ver o John Cena fazendo rap de novo. Que bosta. Chegando pra parte final do show, nós temos uma luta que foi muito bem construída. Triple H contra Batista, uma luta que a delimitação era que se o Triple H perdesse, ele iria se aposentar, e não foi isso que aconteceu. Triple H na luta mais longa da WrestleMania, 24 minutos e 45 segundos, ganhou do Batista com a ajuda do Ric Flair. Com a ajuda do Ric Flair. Rio que é Rio. Rio que é Rio é Rio até debaixo d'água. Eu já vi essa expressão algumas vezes, mas eu nunca achei que ela fez sentido, mas até debaixo d'água. Mas é até debaixo d'água, cara. O que é uma história que eu acho que fechou o seu ciclo. A gente vai falar sobre ciclo de história daqui a pouco. No meio evento eu tenho uma crítica quanto a isso. Mas Triple H e Batista eu acho que fechou. Foi uma rivalidade que começou com o Batista atacando o Ric Flair no aniversário dele, na Raw. No aniversário de 70 anos. Tipo, tu quer pegar... Tu quer ser vaiado, tu bate num velho de 70 anos que todo mundo adora. Principalmente quando o John Oliver já diz que ele duvida que wrestlers cheguem a essa idade. Então, milagre que o Ric Flair tá fazendo 70 anos com as condições de trabalho da WWE, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Polícia da pauta. Triple H e o Batista, eles fizeram uma luta que meio que parece que liberou na WWE.
porque foi uma luta, conforme as outras estavam meio contidas, tirando, com exceção, claro, o Miz e o Shane McMahon, as outras lutas foram muito contidas no ringue e nas áreas ao redor. Tipo, aí o Batista despirocaram, o Triple H tirou o piercing do Batista com um alicate. Foi ridículo, foi ridículo. Uma luta bem interessante, assim, se tu quiser mostrar pra alguém, tipo, quiser falar, a luta livre é legal, é tudo um acidente de carro atrás do outro, mostra essa luta que vocês vão se divertir. Triple H ganhou. Não sei muito pra onde a rivalidade vai. O Batista ele já deu entrevistas recentemente dizendo que ele tem interesse em voltar pra WWE só se for numa pegada trabalhar para a WWE, fazendo house show, fazendo Raw, fazendo SmackDown. Então, tomara que ele esteja de volta, porque a WWE vai fazer um house show no Brasil esse ano, especula-se. Então ter o Batista aqui, eu acho que seria da hora, tirar uma selfie com ele. E porque eu ainda quero ver o Batista entrar como Drax pra lutar. É, Isso seria muito legal. isso é muito legal, tem problema de copyright, certamente. Com Mas certeza. estagiários serão processados, mas eu acho que seria um processo válido, entendeu? Seria da hora. Worth it. Mas uma coisa que eu gostei muito também dessa... que eles fecharam esse ciclo foi que a história entre o Triple H e o Batista tinha a questão que o Triple H nunca tinha vencido o Batista. Era num pay-per-view ou numa WrestleMania? Eu acho que 1 a 1. 1 a 1? É. 1 a 1 ele nunca tinha vencido o Batista e essa foi a primeira vez. Não só ele não salvou a própria carreira, como ele venceu o Batista pela primeira vez. Que pelo que estavam na construção dessa luta, pelo que estavam narrando, é meio que um tabu pro próprio Triple H, assim. Então eu acho que foi uma luta bem construída. O vídeo antes da luta eu também achei bem construído, mostrando a relação do Triple H e do Batista. O Batista tendo esse peso nas costas também, de sempre falarem que a carreira dele é responsabilidade do Triple H. Não responsabilidade, mas que tipo, só aconteceu por causa do Triple H. Então eu não acho teve mérito nenhum. Isso foi ótimo. Era pessoal para os dois lutadores e essa história foi muito bem contada. A questão da história foi bem feita, assim. So tell me what you want, by the way. Seguindo, Baron Corbin versus Kurt Angle. Essa luta, indiferente do resultado, iria ser a última luta do Kurt Angle na WWE. Até que se viu o contrário. Baron Corbin ganhou do Kurt Angle, que foi um resultado que, no calor do momento, surpreendeu todo mundo. Mas eu olhei pro Arthur e 2 segundos depois a gente falou, claro que ele ia perder. É meio que a tradição na WWE e em outras companhias, lutadores mais velhos que estão saindo de cena fazerem um favor. O que isso quer dizer? Perderem para lutadores mais novos que a empresa tem interesse em dar destaque. Então, um cara mais velho que tem importância, que tem o seu legado, que tem sua história, ele faz o favor pro mais novo, dando destaque para ele. Isso é meio que uma tradição na luta livre e não tem por que o Kurt Angle não seguir essa tradição. Então faz sentido a vitória do Baron Corbin. Por outro lado, é o Baron Corbin. Foda-se. Pessoalmente eu acho o Baron Corbin que ele faz um trabalho muito bom como heel, então tipo, eu acho justo dar um pouco de credibilidade pra ele. Já o Morgan, ele odeia o Baron Corbin e o fato que ele tinha um simbionte na cabeça uns meses atrás. Tinha 3 fios de cabelo naquela careca. Sabe qual é o meu problema com o Baron Corbin? Eu acho que tem muita gente que tava no Under the Giant que faz um melhor papel de heel que ele e não ganha o destaque devido. Essa é a minha opinião. Luke Harper. Eu acho que, por exemplo, o Shelton Benjamin tem um baita potencial de heel. Ele foi heel no Japão e era maravilhoso. Enfim. Sim. Vai birra minha e eu tenho mais é que me foder. É isso aí. É uma baita discussão porque tem várias Por isso variáveis. Por isso a gente fala. Tô cansado, quero dormir. Finn Balor. O demônio Finn Balor fazendo seu retorno na WWE, eu acho que desde 2017 ele não é visto. Contra o Bobby Lashley, que era campeão intercontinental. Era porque o Finn Balor ganhou do Bobby Lashley, graças a Deus. O Finn Balor tava fazendo referência a um filme de horror, mas não tem filme de horror mais horrível do que o Bobby Lashley como campeão em 2019, com aquelas lentes de contato. Ele tava com o olho muito verde. Tipo, tinha um demônio na luta e quem me assustou mais foi o Bobby Lashley. É esse nível que a gente chegou. E eu tenho um problema com essa luta. Primeiro lugar, eu acho que não faz sentido ela estar nesse lugar do card. Eu acho que se trocasse ela com o Brock Lesnar, ia ser perfeito, na minha opinião.
porque isso ia ajudar a acordar a plateia pro final da luta, que é um evento longo, né? A gente já falou sobre isso. E segundo, essa luta ela durou 4 minutos, então o Bobby Lashley teve algumas chances de atacar, mas a vitória do Finn Balor foi muito esmagadora, foi muito rápida. Então essa luta ficou no meio do caminho de ser uma luta curta e ser uma luta que o Finn Balor simplesmente massacrou o Bobby Lashley. Então eu achei ela meio... Ela não sabia muito o que queria, sei lá. Eu não sei, eu gostei muito da luta porque ela levou em consideração as características dos dois lutadores. Teve um momento que o... Dá medo. Oi? Dá medo. Isso é feio. E, bom, eu sou uma vadia pelo demônio Finn Balor, então já começa por aí. Todo santo. Todos são. Aqui, ó. Enfim. Enfim. I mean. Não tô dizendo que eu sou mais bonita que o Finn Balor. Isso não é nem por isso Mas... da pauta, isso a gente só concorda em discordar. É. Enfim, a questão é que tipo, teve essa construção levando em conta todas as características dos dois lutadores. A WWE ela ainda tem essa mentalidade de um lutador menor ele não pode simplesmente derrotar o maior sem botar muito mais dano do que devia. E eu vi muito isso até no momento em que o Finn Balor foi tentar dar um powerbomb no... E conseguiu, né? Ele conseguiu, sim. Só que o que acontece? Ele tentou a primeira vez, o Bob não deixou. O que ele fez? Ele tirou o Bob e começou a chutar o Bob. Várias vezes. Chuta o Bob! Tentou de novo, o Bob não deixou. Chuta mais o Bob. Depois que ele encheu o coitado de chute, aí que ele conseguiu aplicar um powerbomb. O Finn Balor não é fraco, mas ele é menor que o Bob Lashley. Então Portanto, ele é construído como fraco, mesmo que ele não seja. Isso é foda. É isso, mas ainda assim é algo da psicologia que funciona. Inclusive foi o Balor que deu uma puta surra nos Lesnar no outro coisa. Foi Exatamente. Eu acho que deveria ter passado o centrão ali, mas quem sou eu? Eu acho que seria interessante, mas eu acho que foi mais poderoso na WrestleMania, sabe? Sim. Eu concordo contigo que ele levou uma surra. E eu acho que foi bem feito. Assim, uma galera reclama do Lesnar, eu entendo, mas eu acho que ele faz muito bem o seu papel, que é ser odiado. Ele é odiado, funciona? Funciona. Então fechou todas. Eu acho que o salário dele é um exagero, eu acho meio desrespeitoso tu deixar um cinturão meio que de refém do Brock Lesnar, mas eu acho que o papel dele, eu sei que não vai acontecer por toda uma questão logística e de grana, mas se o Brock Lesnar continuasse como um personagem na WWE, sem o cinturão, se ele continuasse presente no canone da WWE, eu acho que ele seria um excelente personagem. Mas a gente sabe que em realidade isso não vai acontecer. Enfim. Polícia da pauta. Polícia da pauta. Isso é outra discussão ainda. Mas enfim, eu gostei muito desse tipo de construção da luta. Tipo, eles levaram isso em consideração muito bem e, cara, pra mim, tipo, mesmo o Balor ganhando de uma forma aparentemente esmagadora, ele ainda fez o Bob Lashley parecer muito forte com todos os golpes que ele aplicava. Tipo, eles não simplesmente ignoravam, não vendia. Tipo, a luta foi bem construída, a luta foi bem feita. Eu vou concordar com o Morgan na questão do local dela no card. Na verdade, eu tenho a sensação que tipo, todo o card ele tava meio confusão, uma confusão. Parecia que não tinha essa noção de construção do card. Eles botavam qualquer luta em qualquer lugar e deixavam por isso. Mas eu não sei o porquê disso, eu não sei se tem motivo, tinha alguma ideia, é só o que eu percebi. E partindo para a luta principal da noite, uma luta que há valendo tanto o cinturão feminino da Raw quanto da SmackDown, a Triple Threat que vale tudo, Becky Lynch versus Charlotte versus Ronda Rousey. E essa luta, a construção dela, a entrada de cada lutadora, essa luta tudo gritava evento principal, essa luta tudo gritava WrestleMania. E foi uma boa luta, embora eu tenha considerado o final anticlimático. Vamos falar sobre a luta um pouco. Becky Lynch entrou na luta não tendo nenhum cinturão e saiu com os 2 cinturões da noite. O único resultado possível, senão ia ter nego sinal de tiro naquela porra. Charlotte entrou de helicóptero com o cinturão feminino da SmackDown,
Ronda Rousey entrou com a John Jett. Joan Jett, essa velha aí, Herege. Porra! tocando... Não fala de John Jett, merda. Onde eu toco a palma disso. Johnny Jett tocando a abertura da Ronda Rousey ao vivo, a Ronda Rousey entrando com o cinturão feminino da Raw. Uma luta que berrava o WrestleMania em todos os aspectos. E foi uma luta bem boa. O início da luta, eu e o Arthur, a gente tava olhando achando, tá meio fraco. Só que a luta aumentou de velocidade no momento e continuou aumentando. E eu achei que deveria aumentar um pouco mais. Não foi uma luta curta, por nenhum motivo, ela foi uma luta de 21 minutos e meio. Só que eu acho que o final dela pegou meio de repente. Agora, o final dela foi palhaçadinha. Por quê? A Becky Lynch reverteu um golpe de assinatura da Ronda Rousey. O Piper's Pit. O Piper's Pit é um golpe que não pode matar alguém de. E, imagina se pega no olho. E colocou os ombros da Ronda Rousey no chão. Os ombros saíram, mas o juiz continuou contando. Porque o juiz estava com a visão bloqueada pela Becky Lynch. Shenanigans. O que a gente chama de vai dar merda isso aí. O que a gente chama de argumento de gente escrota. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a WWE mostrou o replay do final dessa luta, eles mostraram bem essa cena e mostraram em câmera lenta. Ou seja, isso possivelmente vai servir pra storyline. Adorei o final da luta. Eu gostei da Becky Lynch com os dois cinturões pra fechar o WrestleMania. Foi uma cena poderosa. Numa WrestleMania poderosa. Poderosa em vários aspectos, nem todos eles positivos. Foi uma WrestleMania que teve a mudança de 8 cinturões, foi mais cinturões mudando do que a New Japan, só que foi do que a Wrestle Kingdom da New Japan, só que foi um evento muito longo. Na Wrestle Kingdom ou de um Supercard? Na Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom? Mudaram 7 cinturões, eu acho. Teve 8 lutas e mudaram 7 cinturões. O editor acabou de fazer um Finn Balor pra pegar um copinho d'água. Do the Finn Balor. Eu gosto que o Yuri faz tudo possível pra não ser visto. Olha ali, olha. Escroto. Foi um evento longo, foi um evento cansativo. Eu tô rindo, mas eu queria estar morto. Eu tô morto, eu tô tentando não rir mais. Um silêncio que foi gritante no evento foi a ausência do Undertaker. O Undertaker, ele aparece com constância na WWE desde a WrestleMania 7. E a última WrestleMania que ele não apareceu foi na WrestleMania do ano 2000. Ou seja, nos últimos 19 anos, ele tem uma participação, seja perdendo, seja ganhando, ele tem uma participação ativa. E foi uma falta que foi bem sentida pra mim nessa WrestleMania. Eu não acho que ele deveria aparecer. Eu acho que o Undertaker, ele já teve a sua contribuição marcada para a história da luta livre, não só da WWE, mas como influencer da luta livre mundial. Ele tem direito de descansar, principalmente porque ele não está sendo pago por muitas coisas, como o Jorge disse. A pessoa tem que ver esse vídeo, porque É, fala inglês. excelente vídeo. Mas foi uma falta, assim, notável. Sabe, eu achei que no final da luta do Baron Corbin, se o Kurt Angle ganhasse, Ia tocar o gongo e o Undertaker ia dar um chokeslam no Baron Corbin, qualquer coisa assim. Mas eu respeito que ele não tava lá e eu acho importante. Às vezes a gente tem que se dar conta que só porque a gente quer uma coisa não significa que essa coisa seja melhor pra todo mundo envolvido. Comentários, Arthur? Ok, então... Filho da... Eu tô pensando. Eu também. Podia muito bem cortar o vídeo aí. Comentários, Arthur. Acaba o vídeo. Então, eu discordo quanto ao final. Eu não achei anticlimático o final da luta das mulheres, porque isso é um aspecto da luta livre. Ela continua, ela sempre vai continuar, não tem um final de história. Tipo, exatamente, a história se desenvolve à medida que a vida dos lutadores se desenvolve. Nossa, que bonito esse, hein? Puta que pariu. Qual Até anime parece tu que fala viu umas isso? coisas. Qual episódio de Fairy Tail isso aí? A Fairy Tail, não, me respeita, pô. One Piece, cacete. Nossa, é pior ainda. Não. Foi Não, uma bosta. Oi, nação Fairy Taileira brasileira.
Isso tu pode cortar. Não, pelo amor de Não Deus. ofendeu um monte de gente. Não, isso metade do público já foi, tá ligado? Ai, tchau, mãe. Se ainda Minha mãe tem. foi. Tá. E- Pessoal, beijo. Tchau. Eu ia falar uma coisa. mas Fala. Fala. E eu fico feliz que o Mark Calaway e o Undertaker finalmente seja... Resting in peace. Bora amar. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar aquele like, comentar o que a gente falou de merda. Se inscreve pra acompanhar a gente, continuar falando merda. E vai ter muita resenha aí pra vocês, viu? A gente... Cala a se boca, odeia- Morgan. Beijo. A gente se Tchau. odeia o suficiente pra fazer isso. Tchau, internet.